bom dia a todos. Sempre um prazer estar aqui no Instituto dos Advogados Brasileiros. Faço parte como membro honorário com maior orgulho, muita honra. Obrigado, Paulo, pelo convite. Queria também parabenizar a brilhante exposição feita não só pelo doutor Vinícius, como pelo doutor Ronaldo, muito didático, muito explicativo. Pouco até porque eu posso, com isso, fatiar um pouco a minha fala. Da nossa atuação, que eu falo nossa, da minha instituição, Ministério Público do Trabalho, para que não façamos confusão diante de um período que atravessamos aí muito forte, com muitas cooperativas fraudulentas, o que reivindicou muita atuação do Ministério Público do Trabalho, para não ficar repetindo por aí de que o Ministério Público do Trabalho é contra a cooperativa de trabalho, que não é verdade. Na verdade, a exposição do doutor Ronaldo me ajudou bastante, e aí, logicamente, vou lhe poupar dessa fala específica. É claro que o cooperado, primeiro, ele é um trabalhador. É o trabalhador, o legítimo cooperado, que não está submetido às regras da CLT, até porque, por força do artigo 3º da CLT, considera-se empregado aquela pessoa física que presta serviço a um tomador com pessoalidade, subordinação jurídica, não eventualidade e onerosidade, assumindo empregadores riscos de atividade econômica. Entretanto, se nós formos analisar até o panorama do cooperativismo, inclusive, o Ministério Público, como disse, jamais poderia ser contra o cooperativismo, se o Ministério Público, por força do artigo 127 caput da Constituição, é instituição permanente, essencial função jurisdicional exercida pelo Estado, a quem cumpre o quê? A defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Então, cumprimos o quê? Dentro do âmbito das relações de trabalho, a defesa da ordem jurídica. Onde está o topo da defesa da ordem jurídica? No texto constitucional. Se nós formos no artigo 174, parágrafo 2º da Constituição, ele assegura o incentivo ao cooperativismo e todas as formas de associativismo. Então, jamais o Ministério Público do Trabalho poderia ser contra o cooperativismo se o nosso legislador constituinte, a nossa Carta Maior, assegura a sua proteção e mais, incentiva o desenvolvimento dessa forma de produção, de trabalho. Então, esse é o primeiro ponto. E a lei que institui a Política Nacional do Cooperativismo, a 5764 de 71, já no seu artigo 90, já dizia o que é óbvio, né? Que na cooperativa não há vínculo de emprego entre a cooperativa e o cooperado. E por quê? Como o doutor Ronaldo bem colocou, a cooperativa, e aí pegando a fala do doutor Vinícius, a união faz a força, não só açúcar, né? E a união é uma cooperativa. Então, união é força. A cooperativa é força. Então, a união de trabalhadores para que possam melhorar sua condição de trabalho. É uma sociedade de pessoas, de trabalhadores que prestam serviços com autonomia, visando melhorar a condição de trabalho e, por sua vez, com sua condição de vida. Daí vários princípios do cooperativismo, da dupla qualidade, da retribuição diferenciada, entre outras mais. Nós nos unimos para quê? Para melhorar a qualidade de um trabalho. Isso é basilar. Entretanto, em 94, lá a inserção lá do artigo 442, parágrafo único da CLT, repetiu-se o que está no artigo 90, em relação da inexistência de vínculo de emprego do cooperado com a cooperativa e também do cooperado com o tomador. E aí, infelizmente, também corrobora a fala, o problema não é a cooperativa, são os homens. Eu digo não são os homens, são os maus elementos, né? Não vou botar também toda a culpa na raça humana, mas concordo com isso. Se valeram desse dispositivo, que, a meu ver, fala o óbvio. Se eu estou num legítimo sistema de cooperativa de trabalho, eu não tenho empregado, eu não tenho empregador.
eu tenho um trabalho, eu tenho uma sociedade, eu tenho um ânimo de societate, eu tenho autonomia na prestação de serviço. É a mesma coisa que falar hoje, a reforma trabalhista pelo palco, de trabalho autônomo dentro da CLT. Não tem lógica alguma. Só vem a reforçar o quê? A possibilidade de desvirtuamento e fraudes. Trabalhador autônomo nunca será seletista, porque não tem o que? O traço principal, que é a subordinação. O trabalho se dá por conta própria, não por conta alheia. Ele assume os riscos da própria atividade, ao contrário, numa relação de emprego, em que o empregador assume os riscos dessa atividade econômica. Então, o Ministério Público do Trabalho, ao combater, inclusive, quando começou-se a divulgar, porque, lógico, essas falsas cooperativas logo jogavam o quê? O Ministério Público do Trabalho não gosta de cooperativa de trabalho. É falso isso. Nós nunca gostamos e continuamos não gostando das chamadas fraudoperativas, que nós apelidamos de fraudoperativas. Dois tipos comuns de fraude. Hoje, até com a atuação do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, o Poder Judiciário também dando vazão a isso, reduziu-se bastante as fraudes dentro da cooperativa. Até procurei saber, antes de vir aqui, o Paulo, como é que estava, até como eu estou mais de 4 anos na gestão, você perde um pouco do contato com a linha de frente, né? E aí, como é que... Não, até que está bastante reduzido. Ainda temos alguns problemas na área de saúde, mas aquele boom de fraude cooperativas, diante da resposta da fiscalização e do próprio Poder Judiciário, caiu bastante. Mas eram duas fraudes comuns, uma maior do que a outra, né? Mas, às vezes, a própria cooperativa, na verdade, se utilizava desse manto e, no fundo, era uma empresa prestadora de serviço. Ou seja, o cooperado nada mais era do que, de fato, empregado da cooperativa, ou o que era mais comum, a cooperativa ser uma mera fornecedora de mão de obra, uma intermediadora de mão de obra. Em ambos os casos, nós estamos em fraude contra as normas de proteção ao trabalho, que garantem, como o doutor Ronaldo bem colocou, um patamar mínimo civilizatório de direitos à classe trabalhadora em razão da sua vulnerabilidade, da sua hipossuficiência econômica. Porque uma relação de trabalho pressupõe uma relação jurídica assimétrica, não paritária. Daí o direito do trabalho tem uma função tutelar, tuitiva, que não é só uma prerrogativa do direito do trabalho, que hoje se ataca muito, né? Essa questão tutelar do direito do trabalho, nessa onda de reforma. Nós temos outros ramos do direito que com viés tutelar também. O direito do consumidor é um dele, o direito de família é outro. Então, a partir do momento que eu tenho um, entre aspas, cooperado, que presta serviço de forma pessoal, de forma não eventual, onerosa e principalmente subordinada a um tomador, seja cooperativo ou seja tomador especificamente, eu tenho, na verdade, uma fraude. Eu tenho uma relação jurídica de emprego camuflada pelo sistema de cooperativa. Então, nós atacávamos, logicamente, e continuaremos atacando as fraudoperativas, as cooperativas fraudulentas, e fazendo cumprir o que diz a própria Constituição, temos que incentivar as cooperativas de trabalho. E eu acho que esse período que nós estamos passando de reforma trabalhista, e a minha instituição tem um posicionamento bem claro, somos contra a forma com que essa reforma foi gerida, precarizando muito as relações de trabalho, respeitando sempre posicionamentos em contrário, deixando claro, mas temos um posicionamento firme em relação a isso. Eu acho que esse momento é um momento que nós podemos aproveitar e também ficarmos alerta. Aproveitar em que sentido? Já que essa reforma veio com viés muito de precarização das relações de trabalho, uma das formas que nós podemos fomentar é o sistema de cooperativas de trabalho, sim, para que eles possam não só assegurar esse patamar mínimo que a Lei 12.690 trouxe lá no artigo 7º, mas melhorar ainda mais com os próprios trabalhadores se unindo e orientando o seu próprio destino de forma legítima,
não tendo, como o senhor falou, o patrão. Nós fazíamos muita cartilha, porque a linguagem, saindo um pouco do juridiquês, não adianta ficar falando em elementos configuradores de uma relação do emprego. A gente quer chega ao trabalhador, cooperado, se você de fato tem patrão, você não é cooperado. É isso. O cooperado legítimo não tem patrão. Então, fomentar sim, eu sou entusiasta do cooperativismo, inclusive o cooperativismo do trabalho. Agora, o legítimo, aquele que agrega, aquele que promove inclusão, cidadania social, como diz o professor Paulo Renato. Esse nem tem como o Ministério Público ir contra, que a própria Constituição manda incentivar. Nós temos uma lei autorizando, a Lei 12.690, que a despeito, qualquer lei traz coisas boas, traz coisas ruins, críticas vão ocorrer sempre, mas o artigo 5º dela já é muito bom para a gente, deixar claro que a cooperativa de trabalho não serve para intermediar a mão de obra. Era o que a gente precisava. O que para mim nem precisava de lei falando isso. Entretanto, deixar claro que não serve para isso. E mostra lá no artigo 7º que a função da cooperativa, como bem disse o doutor Ronaldo, não é alijar o trabalhador, ele é autônomo, ele faz o que bem quer, pode precarizar, se ele assim o desejar. Não, ele é um trabalhador, e aqueles direitos sociais previstos no artigo 7º da Constituição não são inerentes apenas aos empregados. Se nós vamos buscar lá o artigo 7º da Constituição, diz, são direitos assegurados aos trabalhadores. Então, é muito mais do que empregado. O trabalhador cooperado é um trabalhador. Então, eu acho que dentro desse contexto de reforma trabalhista, na linha que foi adotada, uma boa saída é o cooperativismo. E eu acho, sim, que no nosso país é muito pouco explorado isso. Muitos dos empreendimentos que o doutor Vinícius citou, eu não sabia que eram cooperativos. A Aurora eu não sabia. Açúcar, eu acho, não vou falar que eu sabia, não, mas eu tinha, tá? Mas muitos, então a gente não sabe. Isso aí tem que ser divulgado, sim. Tem que ser afastado essa impressão. Eu vou ser sincero, durante um tempo eu falo cooperativa, me arrepiava todo. Mas por quê? Pela minha atuação, eu só lidava com fraudulenta. Até porque você ouvir o Ministério Público do Trabalho Cooperativo, está sendo investigado, há indício diz que seja fraude. Se não for, a gente não se mete nisso, pelo contrário, a gente está promovendo isso. Agora, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, agora, com essa questão de reforma trabalhista, questão da liberalização da terceirização, para que essas fraudes operativas não retornem. Por quê? E aí, aproveito a fala, está intimamente ligado hoje com a questão da terceirização. E aproveitando o público aqui que estou vendo, e aí é sempre gratificante falar com estudantes, e claro, advogados presentes, professores aqui, que eu tenho a honra de compartilhar as ideias, cuidado, que a terceirização, na verdade, ela não nasceu no direito. A terceirização, ela nasceu na administração de empresas. E a ideia da terceirização não é ruim, não, é uma ideia boa. Eu sou um empresário. E toda empresa, ela tem uma atividade principal, ela tem a chamada atividade fim, para aquilo que a empresa foi criada. Então, para que ele possa, o empresário, focar, otimizar todo o seu esforço em prol daquela atividade finalística principal, ela promove uma descentralização de parcela da sua atividade empresarial. Quais atividades? Aquelas secundárias, aquelas complementares ou atividades meio, contratando empresas que tenham know-how, tenham como atividade fim a sua atividade meio. A ideia é essa, é lógica. E essa ideia de fim e meio, na verdade, a ideia em termos de normatização, nasceu lá no Decreto-Lei 200 de 67, quando autorizou, lá, quando promoveu a descentralização da administração pública federal, a possibilidade da administração pública federal, artigo 10º, parágrafo 7º, terceirizar as suas atividades meramente executivas, para que ela pudesse cumprir os seus objetivos primeiros, principais, planejamento, supervisão, coordenação e outros mais. Então, quando se fala em terceirização legítima, como nós estamos falando aqui de cooperativa de trabalho legítima, eu estou falando de contratação de
serviços. Isso é fundamental. O que se contrata são os serviços. Quem vai prestar não me interessa. Eu quero aqueles serviços, eu quero o produto, que são os serviços. O direito do trabalho, sempre como regra, veda a intermediação de mão de obra. Porque, como regra, existem algumas exceções legalmente previstas. Uma delas é a Lei 6.019 de 74, que sempre assegurou a possibilidade de contratação do trabalho temporário. O trabalho temporário, assim como na terceirização, ele implica na configuração de uma relação jurídica trilateral, onde eu tenho o trabalhador temporário, que se vincula através de um contrato de trabalho temporário com uma empresa de trabalho temporário que é criada e registrada com esta finalidade no Ministério do Trabalho, e, através desse contrato de trabalho temporário, uma empresa tomadora faz um contrato com a empresa de trabalho temporário e esse trabalhador temporário vai ser contratado para, num período específico, ou substituir pessoal permanente regular da empresa, ou fazer frente à demanda complementar, diante dessas necessidades transitórias do temporário. Então, eu tenho na minha empresa empregados que estão afastados pela Previdência Social. Eu posso contratar, dentro de um determinado prazo, esses empregados durante essa necessidade transitória, temporária. Como também é muito comum, final de ano, perto das festas natalinas, a contratação temporária para fazer frente o quê? A essa demanda complementar, que é uma necessidade transitória, não justifica a contratação por prazo indeterminado ou nem caberia diante da estreiteza do prazo até uma contratação por prazo determinado, que poderia ser perfeitamente possível, inclusive. Então, o trabalho temporário, que sempre foi regulado pela Lei 6.019 de 74, ele, de forma excepcional, essa lei, autoriza uma modalidade de intermediação de mão de obra em razão da excepcionalidade, da natureza temporária daquela necessidade. Então, é um caso de admissibilidade de intermediação de mão de obra, com base em todos aqueles requisitos formais e substanciais previstos na Lei 6.019 de 74. E nunca se fez diferença entre atividade fim e atividade meio no trabalho temporário. É claro que no trabalho temporário sempre se pode contratar, inclusive em atividade fim, porque se a lei diz no artigo 2º que é para necessidade transitória de substituição de pessoal regular, permanente, ou para fazer frente à necessidade transitória de demanda complementar, ou antigamente era acréscimo extraordinário de serviços, eu tenho necessidade de substituir empregado ou atender uma demanda excepcional, eu vou contratar inclusive para a minha atividade fim. Por isso que a súmula 331, item 1 do TST, sempre admitiu, quando se fala de contratação por empresa interposta, admitiu de forma excepcional o quê? O trabalho temporário disciplinado pela Lei 6.019 de 74. Então, embora alguns doutrinadores, e com todo o meu respeito, entendam que o trabalho temporário é uma modalidade de terceirização provisória, eu entendo que não. É muito parecido porque é uma contratação via empresa. Tem a mesma relação trilateral. Entretanto, os objetos são distintos. Isso é bom ficar claro nesse contexto de reforma trabalhista e de decisão do Supremo Tribunal Federal, jogando lá a inconstitucionalidade da súmula 331 e dizendo que cabe terceirização independente de atividade fim e atividade meio. Ok, não podemos mais discutir, a palavra é do Supremo, eu não vou mais me preocupar como eu me preocupava se atividade fim e atividade meio. Entretanto, em nenhum momento se está autorizando a fraude, seja por cooperativa, seja por empresa prestadora de serviços. Por quê? O que diferencia a terceirização do trabalho temporário admitido
pelo direito. A terceirização tem como objeto o quê? A contratação de serviços. No trabalho temporário, a contratação é de mão de obra. Então, o trabalho temporário, entendo que não é uma modalidade de terceirização, é uma modalidade de intermediação de mão de obra, excepcionalmente admitida pelo direito. E aí, qual é a problemática hoje? Com a possibilidade de terceirização em atividade fim ou atividade meio, e aí nós estamos colocando as cooperativas de trabalho também, o que deve ser analisado, que haja efetivamente na contratação, dentro do contexto da terceirização, dos serviços e não da mão de obra. Porque a lei, tanto a Lei 13.429, como a Lei 13.467, ambas de 2017, que modificaram a Lei 6.019 de 74, disciplinando na Lei do Trabalho Temporário também a terceirização, chamando de trabalhador terceirizado, empresa prestadora de serviços e contratante, em nenhum momento se revogou os artigos 2º, 3º e 9º da CLT. Em nenhum momento. Quando o comissário falou em terceirização, eu via muita discussão, inclusive na minha instituição, sobre o mal da terceirização, a precarização das relações de trabalho, números relativos a acidentes de trabalho, a cada 5 acidentes fatais, 4 são com terceirizados. Eu concordo com tudo isso, mas como estudante do direito, o que sempre me preocupou, a partir do momento que eu autorizo terceirização em atividade fim, era o quê? Era saber o seguinte, bem, vamos pegar um exemplo clássico? Clássico não, um exemplo bobo, né? Posto de gasolina. Posto de gasolina, quem não abastece o carro? Uma vez, vou pegar a cooperativa, uma vez eu fui chamado para uma audiência trabalhista, custos leves. O que eu fiz de audiência, custos leves, por causa de cooperativa de trabalho, não as legítimas, as fraudulentas, não tem ideia. Eu dava parecer já oral em audiência, não levava nem os autos já. Uma vez a juíza virou e falou assim, doutor, uma cooperativa que fornece trabalhadores como frentista de posto de gasolina. Aí abriu a audiência, tal, provas a produzir, eu falei assim, pela ordem. Vamos instruir o quê? Como assim, doutor? É fato incontroverso, não sei que me diga que é fato incontroverso que a cooperativa de trabalho fornece frentista para o posto? Se o Ministério Público entende que não há que se instruir. Alguém vai me convencer que o frentista de posto de gasolina não trabalha de forma subordinada? A subordinação jurídica decorre da própria natureza da atividade exercida pelo trabalhador. Para mim, é só vamos direto, ter razões finais, vamos embora. Da mesma forma, quando eu terceirizo a atividade fim, e aí eu não vou ser radical, falar que é impossível, não vou botar impossível, que os fatos cada vez trazem tantas hipóteses que a gente nunca sabe o que pode acontecer. Mas é complicado. O indício, pelo menos, de ser um trabalho subordinado é muito forte. E a minha preocupação era o seguinte, como é que eu vou, enquanto estudante, não vou lá nem professor, enquanto estudante do direito do trabalho, combinar conceito de empregado e empregador, de subordinação jurídica, e falando que posso terceirizar a atividade de fim? Porque não houve revogação dos artigos 2º, 3º e 9º da CLT. Então, hoje, já partindo para a finalização da minha fala, esqueçam atividade fim e meio. Esqueçam. Primeiro, eu tenho que analisar aquele trabalhador cooperado ou terceirizado, ele presta serviços a alguém de forma pessoal, subordinada, não eventual e onerosa? Não. Então ele não é um empregado. É um legítimo cooperado, é um trabalhador agora terceirizado, ok. Não, ele presta sim. Então, possa usar o nome que tiver. Ele
e sempre será empregado, enquanto estiver valendo os artigos 2º, 3º e 9º da CLT, enquanto o Supremo Tribunal Federal não vier com alguma interpretação conforme a Constituição, dizendo que hoje não existe mais empregado. Porque hoje, desculpa, Supremo Tribunal Federal, eu espero tudo, inclusive isso. Que daqui a pouco, até porque, e falo isso porque que eu estou ouvindo ministros do Supremo Tribunal Federal dizendo, chega do Estado paternalista, o trabalhador não é coitado. Pelo amor de Deus, vamos para o mercado de trabalho, vamos analisar. A ideia do direito do trabalho é tutelar. Então, por que não vamos revogar o direito do consumidor também? O consumidor, eu sou consumidor, Paulo Renato, doutor, é consumidor, ele é um coitado? Não. Mas vai lá ele com uma grande imobiliária lá, ou comprar, você vai ler aquele livrinho com aquelas... Não vão vender. Você tem que ser protegido, isso faz parte do sistema. Não é coitadinho. Nós não estamos no âmbito do direito civil, gostem ou não. Nós temos uma relação não paritária. Não estou falando, atenção, e concordo, quem sabe, às vezes, a relação jurídica de emprego não é a melhor forma de proteção social. É ou não? Não sei. Vamos estudar, de repente existem outras formas. Mas a que nós temos no momento é essa. Então, são algumas bases claras que eu estou querendo dizer. Primeiro, sempre fomos e seremos a favor do cooperativismo do trabalho. O legítimo. E sempre estaremos atentos às fraudes, seja na cooperativa, seja na terceirização. Deixando claro o recado, o que foi liberada é a terceirização, mas jamais a intermediação de mão de obra. Muito obrigado.